Café com Zé Silva. O seu encontro semanal com a boa política, direto de Brasília. É isso aí, pessoal, começando uma nova caminhada, Café com Zé Silva, direto de Brasília. Nosso gabinete é um pedaço de Minas aqui no Congresso Nacional. Quem chega aqui em Brasília, no nosso gabinete, se sente exatamente como nós bons mineiros, né? Tem um mapa aqui que mostra o pé na estrada, os trabalhos que nós fazemos, tem uma foto bonita aqui, quando eu estava na minha infância, hasteando a bandeira da Emater com o extensionista rural, tem aqui o Moisés do Sertão, levando água para o nosso semiárido, e a frase que virou um mantra, né? A política é boa, depende de quem faz. E toda semana eu já te convido a estar comigo, onde nós vamos falar do pé na estrada, do nosso trabalho, mas especialmente da agenda aqui na Câmara dos Deputados. Alguns dias, quando tiver sessão Congresso, estaremos falando também da agenda do Congresso Nacional. Giro da semana. Confira os destaques. E para começar, assim, com a chave de ouro, você que é agricultor familiar, que vende para merenda escolar, é a minha indicação diretamente ao presidente da República para aumentar de 40 para 60 mil reais o limite que cada agricultor familiar poderá vender para merenda escolar. Vocês sabem que eu tenho uma história com a agricultura familiar toda a minha vida, mas especialmente esse valor que o agricultor pode vender, isso começou em 2012, quando nós passamos de 9 para 20 mil, de 20 para 40 mil, e agora, com essa minha indicação, passando de 40 para 60 mil, espero que o presidente me atenda e faça isso rapidamente. Outro ponto importante, né? Nós estamos aqui com o manual do selo queijo artesanal. Esse selo aqui, ó, acompanha comigo. Esse selo é uma luta histórica que liberta os queijos artesanais e ao atravessar a fronteira de um município para o outro, ele não pode ser comercializado. Aliás, não podia, né? Agora, se tiver o selo, ele libertou, pode ser vendido para o Brasil inteiro, e se tiver equivalência com a legislação de outros países, ele pode também ser até exportado. Olha, que aumenta o valor. Essa semana passada, teve algum dia que eu mostrei alguns queijos aí, que 200 e poucas gramas um queijo, R$ 198. Então, liberta o queijo e aumenta de valor. Com a carestia dos alimentos, o que o governo fez? O ministro da Agricultura anunciou que quem tem o serviço de inspeção municipal, como a minha lei, o produto pode ser vendido para o Brasil inteiro. É chamada de equivalência do SISB, que é um sistema do governo federal, com o SIM. E o SIM, quando tem a inspeção do veterinário do município, garante essa comercialização. Então, uma notícia importante para todos os produtores rurais, também para você consumidor, que vai poder consumir um produto de qualidade, né? E do Café com Zé, vamos beber uma água aqui, né? Outro tema importante é que vai acontecer no Brasil, em novembro, a Conferência Mundial do Clima. Quando se falava em mudanças climáticas, achava que isso acontecia só em outros lugares. Não chegava na casa do cidadão comum, não. E agora nós estamos sentindo as ondas de calor, as chuvas destruindo estradas, cidades, e inclusive causando vítimas fatais. Por isso, eu estou defendendo um projeto da minha autoria, que é de criar a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, que ela seja aprovada antes da Conferência Mundial do Clima, que acontece no Brasil, na cidade de Belém, no estado do Pará. Essa política é importante, sabe por quê? O Brasil é uma potência, um gigante na mineração, mas sem uma política como essa, nós não faremos a transição energética, que é sair do uso de energias fósseis, que polui, atrapalha o nosso meio ambiente, para energias renováveis. E os minerais críticos estratégicos são fundamentais para essa mudança, essa transição que nós chamamos de transição energética. Outra notícia importante é que eu apresentei um projeto de lei, e olha que aqui no Congresso Nacional tramitam mais de 18 mil projetos. Então é preciso ter força política e projetos bons para aprovar, como eu já tenho 14 leis, que é da minha autoria ou da minha relatoria. Apresentei vocês aí de Dores de Campos, pessoal querido, em toda casa que a gente chega, está fazendo um arreio, uma sela, ou um equipamento para andar a cavalo, uma cabeçada, um pelego, um bacheiro,
Quem é da roça igual a nós sabe o que é isso, é indumentário para ser um bom cavaleiro, uma boa amazona, que no caso das mulheres, né? Então, como lá a principal atividade, a cidade é famosa já no Brasil inteiro, como a capital nacional da selaria e o Dia Nacional do Celeiro. Então, apresentei esse projeto essa semana e espero que ele tramita rapidamente aqui e seja reconhecida como Dores de Campos, a capital nacional da selaria e o Dia Nacional do Celeiro, que é quem trabalha fazendo essa indumentária. E agora fazendo aqui algumas informações da agenda da Câmara dos Deputados nessa semana. Aqui toda sexta-feira, ou às vezes na segunda, nós temos a pauta que é discutida na terça, na quarta e na quinta, que são as demandas legítimas da nossa população, da população brasileira. Então, um projeto de lei 3124 foi aprovado, viu, gente, que na Câmara foi para o Senado, criando o programa de atenção e orientação às mães atípicas. Fundamental. Esse projeto, ele garante um apoio importante para as mães atípicas e também essa pauta das pessoas que precisam de necessidades especiais, que eu tenho uma atuação muito forte. Nessa pauta também continua na pauta para ser votado. Há inclusive um movimento que eu já me posicionei favorável a esse projeto 3035 de 2020, ele que cria a política para educação especial e inclusiva para o atendimento às pessoas com transtorno mental e transtorno do espectro autista também, que é o TEA, deficiência intelectual e deficiências múltiplas. Por que é importante? Essas pessoas precisam, e está aqui no projeto, as pessoas que têm qualquer um desses transtornos, ter 2 professores, sendo um professor da educação regular e um professor fixo especialista em educação especial. A educação, ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E é preciso ter essa consciência. Há inclusive um movimento de que vai quebrar os municípios. Não entra nesse movimento, não vai quebrar os municípios. Até porque há, como aconteceu com outros projetos, como o piso dos agentes comunitários de saúde e endemia, que eu sempre defendi, antes de criar uma despesa para os municípios, e eu sou municipalista, é preciso indicar a fonte da receita. Então, com certeza, nós tomaremos esse cuidado aqui no Congresso Nacional. Além de ter os 2 professores, também o atendimento de uma equipe multidisciplinar, com programas, projetos, ações intersetoriais com a garantia de transporte aos educandos e a criação de centros de convivência para capacitação das pessoas com transtorno de espectro autistas e com deficiência. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu tenho um projeto de lei tramitando que obriga os planos de saúde a atender todas as especialidades que as pessoas que precisam desse atendimento especial necessitam, inclusive ajudando muitas cidades, né? Anunciei na minha querida cidade, minha terra natal de Iturama, a construção junto com o prefeito doutor Herculano, no centro de atendimento e acolhimento das famílias autistas. Em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, lá no Ecoespaço, já há alguns anos fazendo investimento para atender as pessoas que precisam desse atendimento multidisciplinar e também o atendimento especializado. Ponto de vista. A opinião do deputado federal Zé Silva. É urgente uma solução para a crise do preço dos alimentos no Brasil. Só que essa conta não é o produtor que tem que pagar, mas também o consumidor que vive num país gigante na produção de alimentos. O consumidor não pode pagar preços exorbitantes como está acontecendo no Brasil. Essa conta, quem tem que liderar a solução é exatamente o governo. As medidas anunciadas, elas ajudam, mas não resolvem. Sabe por quê? Porque a solução ela é estruturante. Precisa primeiro ter um conjunto de políticas públicas de maneira duradoura. Não pode todo ano anunciar o plano safra poucos dias ou poucos meses antes do plantio da próxima safra. É preciso ter um planejamento de longo prazo. Os recursos precisam ser de forma ágil, até porque a agricultura não entende da burocracia dos bancos, dos ministérios e do governo. Os juros têm que ser compatíveis, o produtor tem que ter segurança. O seguro rural não pode ser do banco, tem que ter um seguro para o produtor rural quando ele perde sua safra por qualquer intempérie climático. Assistência técnica. Um produtor que tem assistência técnica, ele chega a produzir 4 vezes mais do que o produtor que não tem. E apenas 20% dos agricultores familiares
tem assistência técnica. É uma responsabilidade do governo federal, já que os governos estaduais, eles bancam mais de 3 bilhões para assistência técnica e extensão rural. Uma luta que eu trago mais de 3 décadas como extensionista rural, presidente da Emater. Mas é preciso reduzir as perdas da nossa safra. Nós teremos uma nova super safra, mas grande parte dessa super safra se perde na logística, no processamento, no preparo e na comercialização. É uma responsabilidade do governo, responsabilidade do Congresso Nacional, de cada um de nós cuidar daquele alimento sagrado que o produtor, com muito trabalho, com muito esforço, ele produz, cuidando da terra, das plantas e dos animais. Mas tem um outro ponto muito crítico, que eu atuo fortemente no Congresso Nacional, que é a regularização fundiária. É preciso que mais de 1 milhão de famílias assentadas, grande parte delas, não tem um documento da terra, não pode vender com nota fiscal, não pode vender para merenda escolar, não pode vender para os programas governamentais. E os demais produtores, especialmente na região norte do país, não tendo a documentação da terra, ele não consegue acessar um financiamento, não consegue acessar uma política pública. É preciso tomar medidas, mas é preciso pensar a médio e longo prazo, que são as medidas estruturantes, políticas sustentáveis. E eu quero te convidar para você me acompanhar aí nas redes sociais. Toda semana nós nos encontraremos aqui nesse espaço. Pode ser no YouTube, no meu YouTube é @deputado Zé Silva, pode ser também no Facebook, Deputado Federal Zé Silva, no Instagram, @DepZé Silva, e no X, @Zé Silva_. Então, toda semana eu te convido, vamos encontrar aqui, trazer as notícias ou do Pé na Estrada ou aqui de Brasília, mas especialmente inaugurando hoje aqui, nesse pedaço, nesse torrão de Minas aqui no Congresso Nacional. Um abraço e até a próxima semana. Vamos juntos.